Olá, pessoal. Eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 5, versos de 12 a 42, mas leremos apenas os versos 38 e 39. Lá diz assim: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. A igreja primitiva, ela vivia um momento de florescimento abençoado. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas havia ali pessoas que não queriam se envolver com a igreja, conforme diz lá em Atos capítulo 5, verso 13. Na igreja de hoje também há pessoas que ainda não tiveram um encontro real com a pessoa de Jesus, que ainda não se tornaram membros da igreja, que ainda esse momento de iluminação do Espírito Santo ainda não aconteceu. Pois bem, na igreja primitiva tinha muita gente que gostava de ficar perto dos cristãos, mas ainda não era cristã. Porque ser cristão naquela época era algo perigoso, comprometedor. Mas todo o povo respeitava os cristãos por causa dos milagres, porque Deus operava pelas mãos dos apóstolos e a igreja crescia cada vez mais. A igreja primitiva, ela surge impactando a sociedade no meio de um povo cheio de pessoas doentes. Era uma sociedade que tinha preconceito contra os necessitados, porque os judeus, eles consideravam que o estado de miséria e doença de um indivíduo era o resultado de algum pecado que esse indivíduo tivesse cometido no passado ou seus pais. Então, a igreja ela vem na contramão dessa cultura hebraica, curando os doentes, e multidões de várias cidades transportavam os seus enfermos e os colocavam-se no meio da rua, esperando que o apóstolo Pedro passasse e a sua sombra pudesse curar aquelas pessoas enfermas. Mas tinha também ali pessoas que eram 100% céticas, né? Que por não compreenderem os apóstolos, eles rotulavam os cristãos, eles prejulgavam, eles desprezavam aquilo que não eram capazes de compreender. Você já passou por isso? Você já foi julgado de forma equivocada só porque alguém não te compreendeu? Os apóstolos, eles passavam por isso todo dia. Então, os saduceus, eles, ao verem os apóstolos pregarem Jesus Cristo ressurreto, eles jogam os apóstolos na prisão. E de noite acontece uma bênção sobrenatural, inexplicável. Um anjo do Senhor vai até a prisão e abre as portas para que os apóstolos saiam livremente. E eles são libertos. Esse anjo diz para eles assim: agora vocês devem voltar para as multidões e pregar Jesus Cristo. E no dia seguinte de manhã, né, o sumo sacerdote, ele manda os seus homens irem lá até a prisão buscar os apóstolos para serem interrogados. Mas esses homens chegam lá e veem a prisão normal, tudo no seu lugar, os guardas estão ali na entrada, tudo certo, exceto a presença dos apóstolos. E eles ficam perplexos. Como pode isso? Como é que eles podem desaparecer simplesmente? Logo depois, esses saduceus, eles descobrem que os apóstolos estavam, sabe aonde? Pregando nas multidões. E aí eles mandam prender novamente esses homens de Deus. Mas eles tentam levar os homens de Deus sem violência, porque eles tinham medo de serem apedrejados. E quando essas autoridades religiosas eles começam a interrogar os apóstolos, eles dizem assim: nós não avisamos para não falarem de Jesus Cristo? Vocês, apóstolos, vocês encheram a cidade com essa mensagem. Vocês querem nos culpar pela morte de Jesus. Então Pedro e os apóstolos respondem: sim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E naquele momento, Pedro se aproveita dessa oportunidade e prega o mesmo discurso dos interrogatórios anteriores. E ele diz que os judeus haviam matado Jesus, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus exaltou Jesus como Salvador para a remissão dos pecados de muitos, que os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Cristo
e que o Espírito Santo foi dado para aqueles que lhe obedecem. E você acha que esses homens ouviram aquilo tudo assim pacificamente? Não. Eles ficaram enfurecidos e quiseram matar os apóstolos. Mas nesse momento, Deus usa um fariseu chamado Gamaliel, que estava no meio deles. Gamaliel era doutor da lei, venerado por todo o povo. Deus usa ele para prover o livramento daqueles apóstolos que tinham sido presos. Gamaliel manda que os homens retirem os apóstolos da sala e relembra ali duas situações semelhantes. Fala de duas seitas que haviam surgido há algum tempo atrás e que essas seitas haviam se dissolvido sozinhas após a morte de seus líderes, ou seja, esses líderes teriam sido assassinados e as seitas acabaram. Então, Gamaliel, ele diz, né, que eles deixassem os homens ir, mas que dessem uma surra neles, um corretivo, e que esperassem, porque se aquele trabalho deles era realmente de Deus, iria prosperar. Mas se não era de Deus, aquilo ia acabar como as outras que aconteceram antes. Então, os homens concordam com a ideia, mas eles deram uma surra nos apóstolos, eles mandam que os apóstolos parem de pregar Jesus e depois deixam eles irem embora. E depois dessa surra, depois da ameaça, depois da pressão psicológica, você acha que os apóstolos desistiram? Muito pelo contrário, eles se regozijaram só por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Essa história ela é real, essa história é apaixonante e essa história ela nos ensina que quando o nosso trabalho é para Deus, nada pode nos fazer desistir, nada. Portanto, guarde esta frase para a sua vida. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Que Deus te abençoe. Amém.